Então, nosso Padre Sertilanges, ele vai continuar a nos mostrar os remédios importantes para que nós possamos combater o bom combate nessa terra. Os remédios importantes para mantermos uma vontade firme diante das nossas escolhas. Ele vai falar também sobre o exercício da presença. E o que significa isso? Ele vai mostrar que muitas vezes nós estamos ali fisicamente, numa determinada situação, mas a nossa atenção, ela não está plenamente presente ali. O nosso coração não está inteiramente naquele momento. Presente ao nosso trabalho, presente a uma tarefa que estamos fazendo, presente diante de alguém com quem estamos falando, na escuta de uma pessoa, presente aos nossos estudos, sem distrações. Então ele fala dessa necessidade. Se nós estivermos presentes, ele vai dizer assim, e olharmos tudo com espírito de inspiração, veremos em toda a parte lições, aprendizados e oportunidades de crescer e amadurecer na verdade e no amor. Mas muitas vezes nós estamos ausentes pela nossa atenção distraída, digamos assim, né? Então, estar presente a nós mesmos, estar presente a Deus que habita em nós, estar presente aos meus pensamentos, não deixá-los soltos, divagando de qualquer jeito, não deixá-los à mercê dos estímulos externos, dos meus apetites, aos quais eles se inclinam muitas vezes. Estar presente ao que eu penso, ao que eu falo e ao que eu faço. E dentro desse caminho formativo, ele vai falar da nossa liberdade de escolha. Porque todo o conteúdo, toda a verdade, todo o projeto de amor, tudo que Deus nos propõe no seu projeto de amor para nós, só pode acontecer por uma escolha livre da nossa parte. E ele fala de uma coisa muito simples. Quem não assimila o que aprende em frequentações dóceis, ou seja, retornando sempre a esses conhecimentos, embora passe a vida a aprender, nunca chegará a se instruir. Essa é a linguagem dele, né, do século XX. Então, veja, eu escuto muitos conteúdos bons, filmes bons, conversas boas, tudo mais. Mas se toda essa verdade, se toda essa bagagem de conhecimento, de sabedoria da fonte da palavra de Deus também, se eu não me deixar instruir por essa verdade, eu estarei aprendendo a vida toda sem conseguir me deixar transformar pela verdade. Então, ninguém pode nos instruir por nós mesmos, ou sem nós mesmos, na verdade. O outro não é capaz de me instruir. Eu escuto, mas quem acolhe e quem se deixa transformar sou eu. Então, quando a gente culpa muitas pessoas, responsabiliza o nosso passado pelas nossas escolhas, pelos nossos defeitos, na verdade mesmo, nós é que precisamos escolher viver aquilo que a gente escutou e aprendeu. Então, por exemplo, a leitura nos propõe a verdade, mas temos que fazer essa verdade ser nossa, ser minha, ser sua. O que eu absorvo deve converter-se na minha substância, ele vai dizer. Só eu posso conseguir isso com a graça de Deus. Precisa de mim. Deus, que não precisou de mim para me salvar, ele precisa de mim
para me santificar, para conquistar comigo o meu lugar no céu. Ele precisa de mim, ele quis precisar de mim. E isso faz quem ama. Por isso nós somos livres para fazer as nossas escolhas. E tudo isso exige humildade e obediência. Humildade para saber que eu não sei de tudo, que eu estou sempre precisando aprender. E rever aquilo que eu já até ouvi, que eu já anotei no meu caderno de oração, que foi uma experiência de Deus forte na minha vida. Rever, trazer novamente a presença ao hoje, ao agora. E buscar me exercitar naquilo que eu ainda não consegui. Então, a obediência, ela me ajuda também a isso. É obedecendo que eu vou me tornando mais humilde. É obedecendo que eu vou deixando o projeto de Deus modelar em mim o amor. Obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua voz, obedecendo naquilo que Ele vai providenciando para mim na minha vida. No caso de uma vocação específica, as minhas autoridades constituídas não é sempre fácil. E muitas vezes a gente questiona, a gente não compreende, a gente acha que poderia ser de outra maneira, que não foi tão justo, mas na verdade mesmo, a lógica de Deus quase sempre não é a nossa. E muitas coisas são incompreensíveis a nós. É claro que a gente precisa alimentar a nossa inteligência e dar razão também à nossa fé e à nossa obediência. E isso precisa de vida interior e de busca realmente de crescer na maturidade humana e numa vontade fortalecida em direção às escolhas fundamentais da nossa vida. E finalmente ele vai dizer que é o amor de Deus, é a sabedoria de Deus que dentro de mim vai me ajudando a ordenar os meus valores, a hierarquizá-los, a ordenar os princípios de vida. Dentro dessa dinâmica é que eu vou me desenvolvendo com a graça de Deus. Sem essa graça, sem essa abertura e docilidade, a minha vida espiritual vai minguando, a minha vontade vai se enfraquecendo, como uma flor que murcha, como um fruto que apodrece. Eu perco forças e aí de repente eu já não consigo mais dar passos na minha vida espiritual. E aí a gente cai na assídia, na preguiça e vamos nos confrontando com a falta de ânimo, que precisa então de remédios fortes, vida sacramental, eucaristia, confissão frequente, ascese, renúncia de nós mesmos. E a forma mais fácil é saindo de nós para servir. Isso nos fortalece também na direção da vontade de Deus. E ele vai dizer que a verdade, ela deve estar sempre aliada à nossa vontade. A nossa vontade deve caminhar aliada à verdade. Porque é assim que a nossa vontade é movida para o amor. E ela se torna para nós uma proteção. A verdade é uma proteção. Ela consolida em nós a alegria que vem de Deus. É a verdade. E é a vontade unida à verdade que nos dá a alegria de viver e saúde espiritual e psíquica. Com ela, com a verdade, nós nos consolamos muitas vezes nos momentos de confusão interior, nos momentos em que a gente cai nos mesmos pecados, nos momentos de tentação, de perseguições, de humilhações. A verdade nos consola e a nossa vontade vai se manter intacta diante de tudo isso, porque a graça de Deus está conosco e nós estamos ancorados, sustentados pela verdade. E aí o Senhor, na sua palavra, Ele nos alerta
sobre essa vida aqui na Terra, que é uma vida de luta, de esforço, de busca. E você pode abrir depois para ler, eu vou ler aqui algum trechinho, de Eclesiástico 2, onde ele vai dizer: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Esse é o caminho. É um caminho que tem a dimensão da cruz de Cristo. E Jesus também passou por tudo isso, lutou. Nossa Senhora também, que nem tinha pecado. Imagine nós que lutamos com a nossa carne, cheia de más inclinações. Mas Deus está conosco. E a sua sabedoria nos fará permanecer firmes com a sua graça, na vontade dele. E por fim, São Paulo nos fala de 3 virtudes importantíssimas: perseverança, paciência e constância. Como um atleta se exercita fazendo tudo bem feito e até o fim, ele tem que fazer bem feito, porque se ele faz mal feito, aí ele ganha uma luxação, uma distensão muscular e assim por diante. Então o atleta, ele tem muitas horas de treino e treino bem feito. Nós também precisamos disso. E São Paulo vai comparar para nós essa verdade. Ele diz assim, 1 Coríntios 9, 24, 25, diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Não estamos sozinhos nesse caminho. Temos irmãos. E que bênção e graça que é ter irmãos. Viver a vida fraterna. Como diz a palavra, como o óleo que escorre do rosto, no rosto de Abraão, pela barba de Abraão. Experimente jogar um óleo sobre a sua cabeça e veja como ele desce suave, descansa, relaxa. A vida fraterna, permeada pela caridade, pela humildade, pela disponibilidade de servir, de sair de si, ela é um consolo para nós. Nos momentos difíceis, os irmãos também nos animam. E assim nós vamos nos animando uns aos outros, rezando uns pelos outros. Graças a Deus temos uma comunidade onde nós podemos nos refugiar, onde nós podemos servir a Deus e também crescer em santidade, em sabedoria, em amor a Deus e aos nossos irmãos. Que o Senhor, pela sua graça, fortaleça a sua vontade, te dê um novo ânimo para continuar o seu caminho, unido a Nossa Senhora e aos anjos e santos que rezam por nós. Shalom, Deus te abençoe.